Bora, fiel, acompanhar o Energia 97 agora com o Mano zoando os antes aí que tentaram zicar o Corinthians ontem. Tá muito bom esse corte, o Mano manda bem demais. Se liga só, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí agora se você tá confiante pro Coringão chegar nessa final da Copa do Brasil. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Salve! Boa tarde, otários! Que é isso, cara? Aliás, o otário mor chama-se Maurício Borges, mano. Porque assim, quem que fez o gol ontem? Depay ou Guinegão? Peraí, Quem bancou? O Dorival bancou ele lá? Coloca o Guinegão, coloca o Guinegão. Falou do Lucas, mas foi igual com o Braço. Não, quem tá chorando são vocês. Você que era chorão. Você que falou do Lucas. Eu quero que o rabo do Cruzeirense pegue fogo. Eu não tô nem aí. Do Cruzeirense pegue fogo. Eu não tô nem aí. É? E vou te falar, isso daí chama-se reparação histórica. E não pegou na mão, tá? Primeiro, não pegou na mão. Pegou sim, mano. O Corinthians ele teve um título sonegado em 2018 por causa de um gol aí mal anulado do Pedrinho, que foi um golaço. Então chupa, Cruzeiro. Aí, cadê a matriosca lá, o sem pescoço? Cadê o otário? É verdade. Mijamos de porta aberta. Ele nem apareceu no grupo ontem. Posso falar? E eu cutucando ali, ó, zerinho, eu só esperando o Galo maior ali quietinho aqui, ó. Você não viu qual que foi? Meteu louco. Falou que acabou a luz. Acabou a luz da internet. Aparecesse. Notícias, novidades e a vitória do Corinthians. Em nome de Novibet, tem novidade. Abriu 2 gols. Pagamento antecipado. Maravilhoso, te amo, bebê! Não, mas O parabenizar. melhor narrador. Parabenizar porque foi o Guinegão que fez o gol da vitória. O Mano sempre bancou que era o Guinegão, cara. Porque o Mano... Inclusive, Guinegão, a revelação do Campeonato Brasileiro. Que pô, Guinegão, quer dizer, o Dorival Júnior bancou. Fala, O Motinha. Dorival Júnior bancou. O Depay foi o cara que resolveu o jogo. Esse trouxa. Ai, não tem que pôr o Martins. Vamos lá, Motinha. Não tem que pôr o Martins. O Martins jogou pra cacete. Fala aí. Dorival não, Genial Júnior. Ele tinha um plano, Diga, Motinha. Eu falei que era copeiro, vocês não acreditaram. Ele é copeiro. O grande narrador faltou falar que foi com a mão. Só isso. Então, vamos lá. Bateu na mão. É isso, Motinha. Até porque ontem não tinha nada sobre isso, né? Não tinha nem como Eu só vou dar falar. uma notícia sobre isso. É o seguinte, o Cruzeiro protocolou na CBF, né, contra a arbitragem, falando que errou no possível gol de mão do Memphis e também que o cartão do Romero foi sem sentido. É que eles subiram de cabeça que o cartão do Romero tirou ele do próximo jogo. Pelo amor de Deus, tava só batendo. Demorou pra tomar cartão. E o Motinha? Demorou pra tomar cartão. Fabrício Bruno também, o Daronco foi bundão. Matheus Pereira simulou uma agressão e o Daronco não deu amarelo. Bundão. Só pra falar em cima desse lance aqui, antes da gente começar a falar do jogo, porque não é esses otários que vão tentar diminuir o que foi a vitória do Corinthians ontem, eu vou falar real aqui. Primeiro, não, ninguém quer diminuir, não. Só queremos que você peça desculpa pro Dorival, já vou foi falar do campeão Dorival, da Copa do Brasil desse ano. Ouve São agora, Paulo, dá uma seguradinha. O Santos já tá foi, dá levando uma o Corinthians segurada. pra final e você fica metendo o negócio pau. é o seguinte, vamos lá. Primeiro, com relação aí ao que aconteceu nesse lance do gol. O que de fato demonstra que o gol não foi de mão, Sombrar, tinham 2 jogadores do Cruzeiro que são os mais chorões do Brasil no mesmo lance. O Cássio vem do lance de frente e o Fabrício Bruno que tá na marcação. Nenhum dos dois, repare, nenhum dos dois na hora que saiu o gol do Memphis, levanta a mão e fala, pegou Ninguém no braço. reclamou. Nesse lance, Lelê, porque hoje tá cheio de especialista falando que pegou na mão. Com inteligência artificial, inclusive, esse é o argumento da comissão de arbitragem. Esse lance, nitidamente, os caras estão falando que foi manipulado. Porque em todas as câmeras da transmissão, nenhuma imagem flagrou o toque de mão. Então, hoje é muito simples você pegar aí um aplicativo desse que induz realmente aí a lances, que você pode fazer um frame pra lá, um frame pra cá, colocando na mão. O cara que é especialista em inteligência artificial hoje, ele monta o Mota beijando o Domênico aqui na rádio. E todo mundo vai falar que a cena é verídica. E pode ser que seja mesmo. Então, nesse lance, Vieira, eu acho que as pessoas que hoje são especialistas em leitura de lance precisam realmente estar convencidas de pegar imagens da transmissão para ver o que de fato é e o que de fato não é. O próprio lance em si da transmissão, todas as imagens da Globo mostraram que o lance é legítimo. E repito, Sombrar, a postura e a conduta de jogadores do Cruzeiro que estavam na marcação do Memphis ali, tanto o zagueiro quanto o goleiro, o Cássio que tá no chão, nenhum deles na comemoração, se você for ver o Memphis saindo ali na comemoração, nenhum deles levanta o braço, opa, pegou na mão, vai lá ver no VAR. Assim como o gol do Lucas, né? Também ninguém reclamou de mão, né? Foi a mesma coisa, a mesma coisa. A imagem só surgiu depois hoje, e foi alguém de fora. Mas o senhor fala até hoje, senhor. Eu não ouvi a sua tese da inteligência artificial depois do gol do Lucas. Mas sabe por quê? Porque aquela Falou
bosta, então, de novo. Peraí, com o Ariel. você viu quem divulgou aquela imagem do gol de mão do Lucas? Não, foi a Bambi TV de TV. São Paulo. A Bambi TV. Não. A Bambi TV vai mostrar uma Mas não imagem importa. aí com inteligência. A Bambi TV. Mas isso aqui Domênico. não é inteligência artificial, não, trouxa, né? É Não. sim. Bambi É sim. TV. Bambi O cara que fez a imagem falou que não é artificial. Peraí, É ô o idiota. Cris, Esse lance é a imagem. Esse lance é a Não, imagem de que trás. uma das câmeras ali, ó. Pode ver. Que o cara Esse lance pega não de pega trás. na mão. Esse lance não pega na mão. Mas- A imagem que estão falando que É do pega na Cris, mão é é. o lance que pega por trás do gol. Esse lance Pessoal, nitidamente não pega na mão. Mas já Põe só de fazer uma costa. colocação. Que a Porque respeito- essa imagem, Sombra, quem tava. Desculpa, essa imagem que a gente tá passando no YouTube agora é uma imagem original. Essa sim é uma imagem original que dá pra ver nitidamente que a bola não pega na mão do Memphis. Ele erra a cabeçada. A imagem que mostra por trás do gol, que a CBF tá falando que é inteligência artificial que, Essa daí. que demonstra, essa imagem é de um setorista, É o não sei, Cris. de um É, Cris, de um sei lá. cruzeirense Mas lá. você sabe que mesmo Não, ele é nessa corintiano. imagem eu fico em dúvida. Eu Mesmo também, nessa, não acho Muito conclusivo. difícil, Mesmo cara. nessa, eu fico em dúvida. Se pega ou não. Se eu não me engano, foi o PVC que escreveu postou um hoje vídeo Foi. a respeito do seguinte. Essa câmera não é a câmera de VAR. Não, Tá é certo. de um repórter, de um O influenciador. VAR só pode julgar em cima de câmeras Oficiais. oficiais. Claro. Se pelas câmeras... Vamos supor que foi de mão, Sim. ok? Ó, foi com a mão, tá? Chegamos à conclusão, olha, não é inteligência artificial. O cara de trás do gol conseguiu pegar que foi com a mão. Mas se o VAR, na hora, não tem a mesma câmera e não tem através das suas câmeras Ele não pode, né? a imagem, ele não pode julgar por algo que ele sei não como o viu. cara não tem Foi como exatamente interferir. isso que eu escrevi no nosso grupo do Estádio 97 hoje. A gente Então, tem que entrar nessa... parabéns pra mim pela imparcialidade. Diferente do senhor Maurício, que depois do jogo contra o cretino. São Paulo, 72 horas depois veio inventar que o Lucas fez Inventei gol. duas Não. horas? Inventei Até não. hoje a ele Bambi falava, TV, até a hoje Bambi ele- TV mostrou a imagem. Ah, é? Você Então, já mas vai foi o provas VAR contra ou si. foi a Mas imagem do São Paulo? Não, mas ali não tinha inteligência artificial, foi a imagem do teu sei. clube. Não, mas é isso, é esse ponto que a gente tem que entrar, mano, que eu acho que é o seguinte. Sei. O árbitro, a arbitragem, o VAR, Ele eles quer só rir, não podem consegue. analisar... É um vagabundo. Eu sou imparcial. Não, mas arbitragem. Aí não tem como culpar a arbitragem. No lance do São Paulo também, por exemplo. Por quê? Porque ele só vai aí julgar pela imagem que ele tem. Ele não tem, na hora de avaliar ali o lance, a imagem do cara que filmou do outro lado, Claro. do influenciador. Claro. Tanto que a do Lucas foi a mesma coisa. Na hora do gol, ninguém viu, niném falou nada, só surgiu no outro dia. Assim como o Mas do na Memphis hora do também. gol do Memphis, Na hora do gol do Memphis. surgiu, não, o áudio vazar, o áudio da CBF. Não, é que eles o pedem pra Daronco verificar. fala. Lógico, ele O pede pra Daronco fala, verificar. eu acho que bateu na mão de alguém. Pode verificar. Não, ele quem- pede nem pra sabe- verificar. Ele sabe se não Mas sabe nem isso, quem fez o gol. mas na isso hora. é comum, tem que pedir mesmo. Ele fala assim, vê se bateu na mão de quem fez o gol. Ele fala Sim, que ele mas não sabia nem agora, que era o Memphis na hora. ninguém de influenciador, nenhum cruzeirense, ninguém de transmissão tava falando que o gol tinha sido Cara, eu irregular. assisti o Isso gol, surgiu não hoje vi de manhã nada. por essa câmera. É isso Exato. aí. Só que aí eu acho que a discussão aí, qual que tem que ser? Não é nem a questão de arbitragem, porque a arbitragem vai julgar o que ela tem. A questão é, por que que um influenciador tem uma imagem que pode ser diferente, né? E ele tem acesso e a CBF e o VAR não. Eu acho que já passou da hora da CBF colocar a câmera assim Investir atrás mais, do né? gol, colocar a câmera de cima pra ver quando a bola Falta sai qualidade realmente ou no- não, no valorizar serviço. o produto. Investir Esse mais, é o né? ponto que a gente tem que entrar. Ah, mas eles não se for valorizam, reclamar. Lelê. Não Mas valorizam. falta, infelizmente. né, Mas Domênico? falta Mas calma. qualidade no serviço. Mas acho espera que aí. falta. Mas posso falar? Não- ok, eu entendo o que vocês estão falando. Mas os caras já vão meter o ano que vem o automático, que a gente nem sonhava em ter. Sim. Semi-automático, né? Ah, mas já passou da hora, né, Então. Sombra, de ter, né? Passou, Domênico, quantos pra anos gente já de passou. Mas poderia virar o ano que vem e os caras falaram, não, é caro, não dá. Mas com relação a isso, ô Motinha, ainda fica, por exemplo, num lance de dúvida, Sombra, um lance de dúvida, o que tá... Porque antigamente a galera falava na várzea, na dúvida é pro ataque, vale o gol. Vale o gol. Na dúvida hoje, por exemplo, um lance que é dúbio no próprio VAR, prevalece a decisão de campo. Independente do árbitro ter dado gol ou ele anulado o gol, vale o que o árbitro marcou no campo ali, tipo, a percepção do árbitro ali. Tanto que, em determinados jogos, teve até um gol do Corinthians, aí eu não lembro contra quem foi, ô Lelê, e aí ficaram na dúvida lá. Na mesma rodada tiveram dois lances aí. Um, se eu não me engano, foi contra o Vitória, jogando lá na Do Bahia. Brasileirão? Aí o gol do Corinthians, a bola tava ali, entrou um pouquinho lá, o árbitro, o Bandeira, acabou dando o gol na hora lá, e a bola depois aí pelo próprio VAR, dá pra ver que entrou um pouquinho mesmo ali. Mas o outro lance lá, que o goleiro, acho que faz uma defesa, se eu não me engano, acho que é num jogo do Vitória, não tem uma imagem conclusiva pra demonstrar se a bola entra ou não. Então valeu a decisão de campo também.
do Corinthians deu gol e no outro lance aí o cara acho que não deu porque o goleiro pegou uma bola em cima da linha, mas a galera reclamou bastante que tinha sido gol. Mas aí pelo fato da imagem não ser conclusiva, valeu a decisão de campo. Agora só com relação ao que aconteceu ontem, Motinha, você vai dar alguma informação? Só vou falar do Dorival que falou sobre o jogo, né, mano? Do resultado, ele falou que é um resultado aberto, né? Sim. Que foi um jogo de alto nível. Pequena vantagem, ele fala pequena vantagem. Mínima, né? Mínima, e que o jogo vai ser mais pesado domingo. E tem que ficar muito atento sem erros. Mas eu vou dar parabéns pro Dorival, Motinha, porque o negócio é o seguinte. Vai os trouxa, idiota. O Dorival, copeiro, o negócio é o seguinte, a questão não é ser copeiro, Motinha. Eu posso falar à vontade desse time do Corinthians, porque eu falo que é um time vagabundo. E no Campeonato Brasileiro escolhia jogo pra correr. E ontem tá aprovado isso daí. Aí o Sombra falou pra mim ontem. Mas você acha que os caras combinam e hoje vai ser diferente? Falei, vai porque na Copa do Brasil, uma coisa, por exemplo, você dá uma opinião. Cada um tem a sua e você pode contestar a opinião do outro e tá tudo certo, porque é ponto de vista. O que você não pode contestar é um fato. O Corinthians na Copa do Brasil, Lele, ele tem 7 jogos, 7 vitórias, 9 gols marcados e nenhum sofrido. Eliminando o Palmeiras e ganhando do Cruzeiro no Mineirão, irmão. Então não dá pra falar que esse time não tem qualidade. É um time que tem qualidade, falta elenco? Claro que falta. O Corinthians, assim como a maioria dos times brasileiros, ele tem um 1 a 11, ele tem 1 a 11, que é um time extremamente competitivo, e se tivesse se dedicado no Campeonato Brasileiro, poderia ter chegado entre os 5 primeiros, sim. Porque pela bola que joga, é um time que pode chegar sim, entre os 5 primeiros, só que foi um elenco vagabundo, escolheu o jogo pra correr. Muita lesão também, né? Não, a questão não é só essa, Motinha. O Corinthians, ele joga de sangue doce, mano. O Corinthians, quando ele quer, ele tira o pé. Ele pega um Vitória na Neoquímica Arena e toca de lado até empatar 0-0. A postura nos jogos do Brasileirão foi muito diferente. Mas ontem, só com relação ao que eu vou falar do Dorival, Marcão... Não, mas só pra contextualizar essa parada aí, mano, a questão não é nem ser elenco vagabundo. O São Paulo, campeão em 2023 da Copa do Brasil também, tinha um foco na Copa do Brasil, um foco no Brasileiro. Não ganhou nada no Brasileiro. Quando você sabe que não vai brigar por nada no Brasileiro, os caras focam na ganhar uma partida depois do fim da Copa do Brasil, ganhou um jogo. Mas a questão não é brigar por nada. O Corinthians do Campeonato Brasileiro, ele poderia ter tido mais postura do que ele teve. Porque uma coisa é você focar, Marcão, nos últimos jogos da Copa do Brasil e falar, vou decidir aqui, então não posso queimar cartucho no Brasileiro. O Corinthians do Campeonato Brasileiro começou praticamente lá no começo do ano, o Corinthians ele largou, foi vagabundo sim. Mas com relação ao Dorival, eu sou um cara muito crítico, Lele, quando eu falo, data FIFA teve aí, o Dorival não evoluiu o time. Ontem, a postura do Corinthians aí, praticamente até um pouco antes dos 10 minutos, 7, 8 minutos, aí o Corinthians mais deu uma abafa no Cruzeiro. Que o Cruzeiro, ele começou a se cagar dentro do estádio. Não é verdade, porque ele não esperava aquela postura do Corinthians. A torcida sentiu. O Corinthians, quando ele teve essa postura kamikaze, Lele, e é kamikaze com responsabilidade, porque não é que o Corinthians atirou pra cima do Cruzeiro dando espaço na defesa. O Corinthians, ele falou, vamos dar uma abafa, isso é coisa treinada. Porque quando você pega um time de qualidade do outro lado e se propõe a jogar dessa forma, surpreendendo, pela iniciativa que o Corinthians teve, inclusive causando um impacto no time do Cruzeiro, porque o Cruzeiro não acreditou que o Corinthians pudesse fazer o que fez. O Corinthians até 7 minutos, ele tinha tido pelo menos 2 boas chances de gol, que ele poderia ter aberto o placar. E aí o Cruzeiro depois, aí, jogando em casa, falou, opa, não vamos deixar. Tentou igualar, mas aí no final do primeiro tempo o Corinthians ainda voltou a se impor, tanto que abriu o placar. Então nesse ponto, cara, é trabalho do Dorival sim. É trabalho do Dorival. Não é só postura de jogador. A postura dos jogadores tem que ser realmente valorizada. Porque ontem o time do Corinthians aí, vários jogadores que eu critico jogaram pra cacete. O Maicon jogou muito, o Bidon jogou muito, Gustavo Henrique novamente foi um leão em campo, o André Ramalho tava bem, o Mateuzinho nem se fala. Se o Mateuzinho jogar tudo isso que ele jogou ontem, ele é o lateral direito do Brasil na Copa. Jogou pra cacete, jogou pra porra, mano. O Hugo Souza, quando foi necessário também, pegou aquela bola do Matheus Pereira no primeiro tempo. Então, Lele, não tem o que contestar. A exibição do Corinthians ontem foi digna de um Oscar. Os caras tinham que sair do estádio e pagar de novo. Oscar? Ingresso pra ver o Corinthians jogar. Então já passou, Não passou. Que Oscar! E só pra finalizar, Que brincadeira. eu vou te falar, Sombrar. Como é bom torcer pro Corinthians e ter representantes que vão lá e calam o Mineirão. 3 mil corintianos aí mijaram de porta aberta, mas não é que mijaram de porta aberta. Os caras pegaram no banheiro e mijaram dando 360 no Mineirão. Porque a torcida do Corinthians aí com 3 mil calou 60, velho. A torcida do Corinthians deu um show, deu uma aula de arquibancada ontem. Foi o presidente do Cruzeiro que falou que esperava mais. O Leonardo Jardim falou que deles não terem ido no CT apoiar o time. Né, a torcida. Mas o Mano tem razão. Eu acho ridículo, Léo Jardim, apelar pra esse tipo de Mas o Mineirão tava que argumento ruim. Mas, fala, Dodô. Não, você tem razão, mano. A torcida realmente tava fazendo mais barulho mesmo, hein? Então, tava mas impressionante a torcida lá fazendo um barulho, né? Mas quando o Cacareja fica só dizer alto uma mesmo, coisa né, rápida. E não eu viajaram acho que 400, viu, Domênico? Que perderam o voo aqui por causa dos cancelamentos. E não estão conseguindo voo de volta, viu? Tem esse detalhe também, viu? Tem muita gente aí que tá
tá tentando voltar, não só de lá, mas de qualquer lugar do Brasil. Minha irmã, por exemplo, tá tentando voltar. Ela foi fazer um congresso que ela foi fazer lá na Bahia, ela não tá conseguindo voltar. É uma coisa de. Eu não sei o que tá acontecendo aí no aeroporto de São Paulo aí, que não sei o que aconteceu. São os ventos. São os ventos. Tem mais de 100 voos cancelados em Congonhas. Isso. 400. Pior que tiveram alguns torcedores Mas do Corinthians. Acho que é 400 no Brasil já. Pior que tiveram alguns torcedores do Corinthians que tentaram voar, só que não vou parar no Rio. Porque Essa que não era a tua mãe, né? Galinha não voa. Isso! Tava ali no Mineirão, foram parar no Foi levando. Mas galinha não voa. Lógico que voa. Do São Paulo, os caras faziam assim, ó. Ah, a gente vai no colo. Abaixo, mas voa. A gente vai no colo. E hoje, então, não tem a véia do pão de queijo, né? Hoje Falou todo dia. Aliás, Carol, ele foi perfeito no jogo de ontem, o Dorival. Não tem uma crítica. Todas as alterações. Não, mas eu tenho uma crítica. Ontem não jogou o Guinegão ia fazer 3 gols. Só do Cuiabá, o corintiano. Sorte do Cruzeiro. É só preservamos até o Garro, hein, Lelê? Não precisa nem do Garro pra ganhar. Diga, Dodô, pra eu complementar aqui. Não, é rapidinho da minha parte aqui, porque assim, eu tenho uma opinião muito bem formada com relação a esse tipo de lance, não só esse de ontem, ô Lelê, como também do Lucas, que vocês falaram. Nossa, ficam falando um caminhão aí, o corintianada falava a todo momento. Né? Eu acho que são lances, gente, juro. Eu acho que não existe a menor. Eu tô sendo sincero, não existe a menor intenção, tanto do Lucas quanto do Memphis, de meter a mão na bola. Porque é um lance que o cara tá chegando. Por exemplo, o Lucas tá se jogando na bola de carrinho e tá pegando e tá pondo a mão pra não tacar fuça no chão. E aí a bola bate na mão e entra. Eu acho que não é um lance que ele quer fazer aquilo. Como o Memphis subiu e se bateu na mão dele, como estão falando e as imagens são claras, ele não tem intenção. Porque você tá levantando pra fazer isso aqui com a cabeça, né? Você tá fazendo esse movimento, né? Pra dar a cabeçada. E a mão tem que se abrir a mão, né? Pra você fazer o movimento. E quando pega, eu acho que também ele não tem a intenção. Não é a intenção do jogador. Ah, vou pegar a mão pra desviar, pra fazer o... Sabe, eu acho que tem que ser o gol. Eu acho que tem que ser dado o gol. Só um detalhe, né? Agora que eu vou falar. Não. Se é com Palmeiras... nossa! A imprensa tava falando muito. Imagina, do Corinthians falam pra cacete, negócio de arbitragem. Não falaram Imagina. Fala muito mais, eu não acho. Falaram, não. Mas assim, é que essa questão aí, Dodô, aí a gente pode interpretar da nossa maneira e tal. O problema é a regra, né? Que a regra diz que quando pega na mão do jogador no ataque, tem que ser anulado e tal. Mas aí eu acho que, como o PC de Oliveira estava explicando, como as imagens ali do VAR elas foram inconclusivas, ele tem que deixar rolar, ele não pode anular. E a gente só ficou sabendo, né, dessa hipótese aí de ter pegado na mão hoje de manhã, quando surgiram essas imagens aí do Savieri. Mas enfim, mano, eu acho que assim, a gente tem que saber reconhecer quando o time vai bem, porque quando vai mal a gente critica, né? A gente cobra que vá melhor. Então, o próprio Mano, que ele vive tacando pau no Dorival, hoje ele chegou aqui e falou, cara, o Dorival foi bem. É o mínimo, e né? é isso. Não, mas é que... podia fazer. É o mínimo, mas tem gente que não faz, Marcão. Sabe por quê? Vou dar um exemplo. Ele tava muito resistente a essa ideia de elogiar. Não, mas vou dar um exemplo aqui. Ele pediu até conselho. Você acha que eu elogio? O próprio Breno Bidon. A gente já criticou o Bidon aqui, porque ele teve, de fato, um momento no ano que ele oscilou demais ali e que ele foi mal. Mesmo ano passado ele tendo ido bem, quando ele surge no profissional, ele tendo oportunidades e tal. Agora, já tem uns 10 ou 12 jogos que o Bidon tá bem, sabe? Tá bem. Avisa pro Mano, que ele tava metendo pau ontem aqui nele. É o melhor que a gente tem no meio de campo, porque os outros estavam mal, estavam oscilando. Até quando precisou fazer a função do Garro, que não é a dele, de ser o armador, ele foi lá, cumpriu, chamou a responsa, fez bons jogos e tal. O passe de ontem foi dele, né? Foi, exato. O passe ali que gera o gol do Memphis, do Corinthians, começa com ele. E mesmo assim, tem gente que não dá o braço a torcer só porque xingou o Bidon lá atrás, quer ficar falando mal do menino ainda, que viralizou um vídeo, né, de uma pessoa da mídia ali falando que o Bidon não dá... Então assim, cara, a gente é comentarista, a gente vai comentar em cima do que tá rolando. Mas se você falou que o cara tá mal, que o cara não sei o quê, tudo bem. Só que se o cara vai bem, se o cara se recupera, né? Se ele consegue dar a volta por cima, então reconheça também, elogie também. Não adianta você ficar só por causa de ego. Só porrada, né? Por causa de ego, você não quer dar a torcer que o cara agora tá bem. Eu acho que ele tá muito bem, merece reconhecimento também. Dá uma aula pro Mano. Não sei qual parte vocês não ouviram. Eu elogiei o Bidon, elogiei inclusive a tranqueira do Maicon, que muitas vezes ali... Maicon também foi bem ontem, verdade. Jogou demais ontem, jogou demais, Lelê. Eu acho que talvez o Bidu ele tenha ficado um pouquinho abaixo, mas a gente sabe também da qualidade dos laterais do Cruzeiro. E o Bidu, que tem uma característica um pouco mais ofensiva,
Tá na cara que ontem ele não se atirou pra cima, porque o Dorival falou pra ele, falou, ó, dá uma cobertura ali, não dá pra ficar se expondo. Se tiver que descer, que desça o Mateuzinho, que talvez aí do lado esquerdo do ataque do Cruzeiro. Muita gente pintou aquele arroio lá como o terror do Mateuzinho naquela partida ridícula. Não achou o Mateuzinho. Todo lance que ele ia pra cima do Mateuzinho, perdia todas. E vou te falar, Lelê, é essa postura que o Corinthians tem que ter domingo. E não é porque venceu o jogo de ida que tem que achar que já tá ganho, não. O Corinthians ele tem que manter a mesma atenção, a mesma postura e a mesma disposição pra domingo. Perfeito. Não é? Não tem nada resolvido, nada ganho, né? Foi ali 1-0. Dorival aí no YouTube, ó. Foto do Dorival. Genial, Júnior. Não, mas ontem ele foi bem. Já saiu o juiz pro jogo, hein? Quem? Rodrigo José Pereira de Lima. Quem que é esse comédia aí? Não sei nem que é esse vacilão do cacete aí. Pernambucano. Não, ele é bom. Ele foi eleito, acho que o melhor árbitro do Brasileirão, se eu não me engano. Não teve um lance aí. Teve um lance que ele ferrou o Corinthians e comédia aí, hein? Não foi um pênalti em cima de alguém do Corinthians que ele não marcou, mano. Não existe Corinthians, juiz que tenha ferrado o Corinthians. Eu sei quem é esse comédia aqui. É aquele cara de olho claro lá, sabe reposição, quem é? É tudo reposição. 7 horas. É um moreninho, não é? Não, é um cara de olho claro aí. Bom. Esse maluco aí, esse maluco é um comédia. Não, mas ô Lelê, esse maluco aí, ele ferra o Corinthians, hein? Começamos a ser prejudicados, tinha que pôr o Daronco mesmo. Ó. O Daronco queria prejudicar nós. Ó o mano dando uma de Abel. Não, você é louco, mano. Ó, o Daronco, ele deu 7 minutos. Ó, o Daronco tava louco pro Cruzeiro empatar no primeiro tempo. Ele deu 7 minutos, depois deu mais um. É mesmo? Não, e o jogo rolou. Mas o jogo ficou parado quanto tempo? Nenhum. Depois que ele deu os acréscimos, que ele mas deu ali ali que foi o maior cai de jogador simulando. Imagina, o Cruzeiro bateu pra cacete. Pelo amor de Deus, só batia. Jogo, hein, só batia. Eles estavam desestabilizados totalmente. Mas foi malandro demais. Então isso foi ontem, uns caras aí tudo tirando sarro do Corinthians, dando risadinha. Não, quero ver você aqui amanhã, no caso de ontem pra hoje, né? Amanhã aqui, mano, após a derrota do Corinthians, não sei o que lá. Mas tá aí, né? Tem que respeitar o Corinthians, mano. A gente sabe. Eu sabia que ia ser um pouco diferente na Copa do Brasil. Eu falava aqui nos comentários, podem procurar aí, mano, Copa do Brasil é Copa do Brasil, é diferente, o brasileiro, os caras estavam, que nem o mano fala, né, de sangue doce, e na Copa do Brasil a gente mostrou que o porquê a gente tá invicto, 9 vitórias consecutivas, não sofremos gols ainda. É bom se fosse assim no Campeonato Brasileiro, né? Mas a gente sabe que é mais difícil, porque o Brasileirão ele exige um elenco, não só um time. A gente tem 11 jogadores bons pra jogar, só que na hora que a gente precisa do elenco, ontem entrou até o Charles, né, cara, mas entrou bem, ele marca, ele tem raça, apesar de ser muito, muito fraco tecnicamente, ele tem raça, ele corre o tempo todo. Mas é isso aí, cara, vitória importante, não tem nada ganho. A gente tá comemorando porque é uma vitória importante, cara, não é aquele oba-oba. É normal. A gente, parece que agora é assim, cara, você ganha, você vence um jogo, você não pode comemorar, tá? Ou você é campeão de algum Paulista, por exemplo. A gente foi campeão. Não, mas você não pode comemorar o Paulista porque o Corinthians tá devendo todo mundo. Você não tem direito de comemorar. Cara, pelo amor de Deus, mano, tá ficando chato o futebol. Não pode comemorar vitória, não pode comemorar título. Pelo amor de Deus, cara. Só quem não tá devendo, então, pode comemorar, né? Pelo amor de Deus. Coringão é isso. Comenta aí, deixa o seu like, inscreve no canal pra você não perder nada do Timão. Então até a próxima. Valeu, é nóis.